Olá, caros colegas, tudo bem? Novamente de volta, eu, o professor Davi Barbosa, aqui na página Serviço Social Brasil e gravando ao vivo também para o YouTube. É com muita tristeza e pesar que eu anuncio a vocês, e acredito que a maioria já sabe, a respeito dos cortes que têm acontecido no orçamento e no financiamento do SUAS a nível de Brasil. O governo federal decidiu que não tem mais dinheiro para investir no SUAS. E quando a gente fala de SUAS, nós estamos falando de todo o sistema único de assistência social, toda a rede de atendimento socioassistencial. Hoje, dia 28, quinta-feira, é dia de protesto a nível nacional, então faça um textinho aí, jogue na sua rede social, denunciando o governo, copie alguma notícia de algum lugar, faça alguma coisa, não fique parado, é dia de mobilização. Nós, os assistentes sociais, precisamos nos mobilizar para impedir o avanço constante do neoliberalismo. O governo tem dinheiro sim, se eles resolvessem a questão da dívida pública, só os juros que são pagos anualmente para a dívida pública daria para resolver todos os problemas do país. Mas eles não querem pagar a dívida pública, porque a dívida pública alimenta os banqueiros. Então os banqueiros não têm interesse que a dívida pública seja paga, porque eles querem viver às custas dos juros que a dívida pública causa. Se resolvesse o problema da dívida pública no Brasil, o Brasil estaria a nível de questões financeiras resolvido, solucionava 90% dos problemas de falta de orçamento. O país tem dinheiro, o problema é que está mal administrado. Tem que resolver o problema da administração das verbas no Brasil. Nós temos aí acumulado já 293 milhões de dívida e restos que ainda de 2017 que não foram pagos, que não foram encaminhados, destinados de verba pública para o SUAS, e de 2006 já está atrasado 800 milhões de reais que o SUAS tem direito e o governo federal não repassou e possivelmente não vai repassar nunca mais. Vão criar algum tipo de anistia. E está previsto aí agora para o ano de 2018 um corte de 11,18% do investimento no Bolsa Família, o que representa uma redução de 1,5 milhões de famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Hoje é o dia de mobilização nacional contra os cortes do orçamento e financiamento do SUAS. Vocês precisam se mobilizar, você é assistente social, você tem a obrigação hoje, dia 28/9/2017, é seu dever, seu compromisso, sua obrigação, enquanto profissional da política pública de assistência social, denunciar, resistir, é tempo de resistência. Obrigado, Lua Azevedo. Não se assuste se daqui a pouco colocarem um projeto de lei na Câmara dos Deputados ou no Senado para modificar o SUAS, para sucatear o SUAS, para tirar as políticas, as diretrizes do SUAS. Não se assuste, isso são investidas do governo neoliberal, de um governo que não tem intenção de investir na política de assistência social. Quando nós falávamos o ano passado aqui nessa página, aí nos grupos do Facebook e do WhatsApp, a respeito de um governo com ideologia que investe na área social, era disso que nós estamos falando. Hoje nós não temos no Brasil um político que possa se dizer idôneo, que possa se dizer estou totalmente isento de qualquer processo de corrupção. Não tem. Todos estão envolvidos e se não estiver, o partido está. Então, por omissão, o indivíduo também está. É uma questão complexa, complicada. Então, nós, assistentes sociais, precisamos pautar nossa defesa em prol daqueles governos, daqueles partidos que defendem os projetos de distribuição de renda, de justiça social, de política pública, que é a nossa área de trabalho, que defendem um Estado forte, aquele projeto de política que não privatiza a instituição pública, que não diminui a força do Estado. Nós estamos numa situação em que o Estado precisa ser forte porque temos um vício chamado emprego que leva à alienação social.
que leva à exploração da mão de obra barata. Em um país em que a igualdade social já se estabeleceu, o poder do Estado pode diminuir, porque já existe paridade social, já existe igualdade social. Não é o nosso caso. Aqui nós temos as desigualdades sociais e já ficou provado pelos modelos de governo que existem em outros países que a economia sozinha não se ajusta. Esse é um erro cometido por todos os defensores da economia livre, da livre iniciativa, dizer que o mercado se ajusta sozinho. Isso é uma mentira descabida, um erro científico, um erro ideológico, não se ajusta. Quanto maior for a gravidade das vulnerabilidades sociais, maior, e do risco social, maior é a necessidade da intervenção direta estatal, para que haja a paridade nessas diferenças. Enquanto as desigualdades sociais, o risco social estiver acontecendo no Brasil, o Estado tem que ser forte, as instituições públicas precisam ser fortes, o Estado precisa arrecadar muito para poder fazer a distribuição de renda. Também não pode o Estado arrecadar muito, mas não distribuir a renda. Então, quando eu vejo um assistente social falando contra a arrecadação do Estado, eu fico me perguntando se ele realmente entendeu o que é serviço social. Você pode até reclamar da má gestão, da má administração do capital público, do dinheiro arrecadado com impostos. Você pode até reclamar da gestão, mas não tem como reclamar dos processos de cobrança de impostos e de arrecadação de fundos em um país totalmente desigual, em que a responsabilidade pela distribuição de renda cabe ao Estado. O Estado é o regulador dessa distribuição de renda que ficou acumulada pelo processo histórico que existe no Brasil. Não tem como fazer essa distribuição de renda se não tiver arrecadação, se não tiver impostos altos. Se você olhar para países, por exemplo, como a Finlândia, Noruega, Dinamarca e etc., o nível de acumulação de dinheiro para o Estado, de arrecadação, chega a 47% do que se ganha durante um ano. Então, no Brasil, a média está entre 30% e 40%. Então, está ainda abaixo desses países. E o que nós temos aqui, o problema que nós temos aqui no Brasil não é o de arrecadação. A arrecadação aqui é boa. O que nós temos aqui é um processo de corrupção, de lavagem de dinheiro e de má gestão. Mas a corrupção leva 0,5% da arrecadação. Então, não é a corrupção o grande problema. É um problema, mas não é o grande problema, já que não chega a levar nem 1% do montante que se arrecada por ano. O problema aqui é má gestão, má administração, que começa lá para o CRAS, onde talvez você trabalhe, que comece lá pela prefeitura, onde está o político, e aí vem subindo até chegar nas esferas federais, esferas estatais, nacionais. Então, um problema de má gestão terrível que precisa ser modificado. Então, hoje é dia de movimento, hoje é dia de mobilização, vá para a rua. Se existe aí na sua cidade alguma passeata, participe. Se não tiver como, faça uma transmissão, faça uma live, faça um protesto, faça um post aí na sua linha do tempo. Deixa o mundo saber que a gente não está dormindo. Faça o mundo entender que nós estamos aqui para lutar em favor da preservação da política pública. Uma política pública é uma iniciativa do Estado em função de uma demanda social para distribuir a renda, para viabilizar direitos, para incluir pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e risco social. A política pública é essa iniciativa, ela é financiada com fundos públicos arrecadados através das contribuições dos impostos. Então existe hoje no Brasil um rombo muito grande na Previdência em função da má gestão. Existe hoje um rombo muito grande na infraestrutura brasileira em função da má administração, de licitações mal feitas. Existe hoje um rombo maior de todos, é o dos juros da dívida pública, que precisam ser resolvidos. E nós, da assistência social, não vamos pagar pelo erro dos outros. Existe também um rombo na assistência social, mas não chega nem perto ao rombo que existe na educação, que existe na previdência, que existe na infraestrutura, que existe na dívida pública. O dinheiro que é investido aqui na assistência social, no SUAS, no Brasil, não dá nem 30% do valor que é pago por ano de juros para a dívida pública. Não temos culpa pelos erros políticos, pelas má gestões que vem acontecendo já a longo prazo. Não temos culpa se os cofres públicos hoje são escravos dos bancos.
dos sistemas bancários, dos sistemas dos vendedores de dinheiro no Brasil. Nós da assistência social não vamos abrir mão do nosso direito, nós lutamos pelo SUAS, o SUAS é uma conquista do povo, o SUAS vai continuar como está, o CRAS tem que continuar, o CREAS tem que continuar, o NASF tem que continuar, o CAPS tem que continuar e precisamos de dinheiro para manter essas instituições. Precisamos lutar. Essa é uma luta nossa, precisamos nos organizar, nos mobilizar, assinar petições, fazer baixo assinado, enfim, existe vários rodando aí na internet, você pode procurar também lá na Câmara dos Vereadores, pelos que tem lá. Você é um sujeito de direito e a sua participação popular, coletiva, é extremamente necessária nesse momento. Estamos vivendo um momento crucial, é importante que todos vocês se envolvam. Comece cobrando pelo vereador da sua cidade aí, em quem você vota e para o qual você apoia. Comece cobrando do deputado social em quem você votou. E se você perceber que ele não apoia a sua causa, não vote mais nele, escolha outra pessoa para votar. É a melhor forma, a nossa melhor resposta é essa. Nós precisamos trocar os políticos. Está repetindo muito essa gente aí, já provou que não serve para nada, são uns incompetentes e estão aí só para apoiar os empresários e não a causa social, não as políticas públicas. Então esse tipo de político não nos representa, não serve para nós. Fique de olho, se informe, não entre nesse joguinho aí de que é apartidário, que não vai mais votar em ninguém. Isso aí é para gente ignorante, é para gente sem qualidade científica, sem competência científica, para quem não sabe se envolver com política pública. Não cabe a um profissional do serviço social a neutralidade política. Não entre nesse jogo. Você precisa saber em quem vai votar, utilizar o seu voto de forma consciente e incentivar as pessoas que estão à sua volta a não reeleger político que não apoia as políticas públicas, que não apoia o SUAS, que não apoia a existência da distribuição de renda no país. Viu que ele vota contra o cidadão, contra o trabalhador, já coloca na lista aí, não voto mais nele. E sempre que puder, esteja falando o nome dele aí, avisando as pessoas, esse não te apoia. Quem não apoia a Bolsa Família, quem não apoia a BPC, quem não apoia o INSS, quem não apoia o Serviço Social na Previdência, quem não apoia o SUAS, quem não apoia o financiamento, um bom financiamento para o SUAS, robusto financiamento para o SUAS, não merece o voto de quem está envolvido com a política pública. Quem apoia a privatização não merece o voto de uma assistência social. Enfim, quem apoia políticas que geram preconceito, como esse aí que eu falei ontem, por exemplo, do Estatuto da Família, mas já o Estatuto das Famílias, quero aqui publicamente, não estou pedindo voto, mas quero apoiar aqui a senadora Lídice da Mata pela iniciativa lá em 2013 a respeito do Estatuto das Famílias, aqui no plural, que inclui todas as pessoas. E são iniciativas como essa que a gente precisa ver sair das mãos dos políticos, iniciativas que apoiam o trabalhador, que apoiam o povo, que apoiam o combate ao preconceito, que apoiam a inclusão social de todas as pessoas, sem distinção, sem preconceito, sem discriminação, que apoiam o SUAS, que apoiam o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que apoiam o BPC, que apoiam o Bolsa Família e que apoiam as outras políticas raciais, de etnia, de combate e prevenção às drogas com dano reduzido. É fácil de você saber de que lado você está. Então deixo aqui o meu recado, vamos às ruas, vamos fazer o nosso movimento, a nossa mobilização social tão extrema e tão necessária. Por favor, compartilhe esse vídeo na sua linha do tempo, por favor, compartilhe um texto, pode ser outro, não precisa ser meu, não tem problema, mas um texto seu mesmo, você tem condições para escrever, acredite na sua competência, na sua qualidade profissional, faça o seu protesto, encha as redes sociais, crie um meme com a imagem, já está ajudando, já está compartilhando, já está contribuindo. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo, nem um direito a menos, hoje é dia de luta, vamos à luta, mobilização social já!